Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Sá Manhães, professora de música, estudante de psicanálise e terapia holística. E eu estou aqui para compartilhar com vocês muita informação e conhecimento nesse processo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal que eu venho passando. E eu quero compartilhar alguns assuntos que eu já venho tratando lá no Instagram. Se você ainda não me segue lá, pode dar uma pausa nesse vídeo e procurar @samanhães e me seguir lá que eu vou te seguir de volta. Se você tiver também alguma dúvida a respeito dos assuntos que nós vamos tratar daqui por diante, pode deixar no comentário desse vídeo que eu vou te responder com o maior carinho. Nós vamos começar a falar sobre física quântica. É um assunto muito complexo, muito aprofundado. É claro que o objetivo aqui desse vídeo não é te ensinar na íntegra o que é o assunto, porque física quântica é um conhecimento. Não é uma receita de bolo que eu vou te passar aqui e você vai passar a fazer, não. Então, é um conhecimento que você precisa buscar todos os dias, precisa, inclusive, dentro de si mesmo, modificar algumas crenças que possam limitar o seu entendimento sobre esse assunto, porque não é um assunto tão simples assim, é um assunto um pouco mais complexo, mas não é difícil de entender porque ele se aplica no nosso dia a dia. E a física quântica ela surgiu na minha vida há pouco mais de 2 anos. Foi um momento em que havia muitas indagações na minha cabeça e eu queria de alguma maneira me sentir em paz comigo mesmo, poder viver o meu dia a dia de uma forma mais leve, mais tranquila, sem aquele peso de culpa que eu carregava e que vinha dessas crenças que eu aprendi no decorrer da minha vida, desde a minha infância. Por isso que eu me interessei em estudar esse assunto, também vendo depoimentos de pessoas, vendo a transformação na vida das pessoas que se dispunham a estudar o assunto. Então eu percebi que era algo realmente que transformava e essa transformação me interessou bastante. Na física quântica, basicamente, tudo é energia. Tudo está vibrando em determinadas frequências. Essa roupa está vibrando numa frequência, esse brinco em outra, a minha pele em outra, o meu cabelo em outra. Então são essas diferentes vibrações que dão a característica de cada matéria, de cada corpo que existe. E da mesma forma que existe a matéria física, existe aquela que a gente também não consegue ver a olho nu, que também está vibrando em outras frequências que muitas vezes a gente nem consegue medir. Um cientista muito famoso, muito conhecido, que ele fez essas medições em hertz dessas vibrações e ele também conseguiu medir os nossos sentimentos, como que nós nos sentimos em relação a algo através de hertz. Então, dessa maneira, a gente conseguiu perceber a classificação de níveis de sentimentos. Então, tem os sentimentos que têm uma vibração mais alta, que essa energia, essa molécula, átomos e tudo mais que formam as células, elas estão em constante vibração. Umas vibrando mais, outras vibrando menos. E essa variável de vibração também acontece nos nossos sentimentos, naquilo que a gente sente. Então essas emoções, quando elas foram medidas, elas foram colocadas em graus de maior vibração para menor vibração. Quanto mais vibração, mais próximo da fonte você se encontra. O que é a fonte? A fonte é o Criador, o que nós chamamos de Deus aqui, né, na América Latina, e os muçulmanos chamam de Allah e os americanos chamam de God, né? Então esse termo, essa palavra Deus, que a gente usa para denominar o ser celestial, o criador de todas as coisas, ela é a vibração maior que existe. A gente não conseguiria nem medir qual que é a vibração de Deus, né? E por assim dizer, seria como se a gente quisesse medir o Sol. A temperatura do Sol é uma coisa impossível de se medir, né? Ela é muito quente. Então, em graus de vibração, é mais ou menos isso que a gente está querendo dizer quando a gente diz que a fonte, que é de onde vem todas as coisas, que seria Deus no caso, ela está vibrando numa frequência maior. Então, quanto melhor o sentimento, quanto mais qualidade tem esse sentimento que eu tenho, mais perto da fonte eu estou. E essa busca que as pessoas têm por uma vibração positiva é justamente para ficar mais próximo da fonte. Quanto mais próximo da fonte, mais alinhado eu estou com o meu eu superior, mais vibrando no amor e nas coisas positivas de sentimentos
eu estou vibrando mais perto da fonte eu estou. E isso facilita o meu andar aqui na Terra, a minha caminhada aqui, a minha vida como ser humano. Então, quanto mais positivo, mais paz, mais amor, mais alegria, mais felicidade, mais ânimo, mais abundância, mais fartura, mais prosperidade, mais coisas positivas acontecem na nossa vida. E quanto mais negativo, mais coisas difíceis. Tristeza, vergonha, medo, raiva, são sentimentos que puxam a gente para a região mais negativa, mais extrema negativa dessa medição. Então, quanto mais negativo, mais afastado da fonte criadora a gente tá. É muito importante que a gente mantenha a nossa vibração nos níveis mais altos. Só que a gente sabe que a nossa rotina, o nosso dia a dia, tudo que a gente vem vivendo no decorrer dos dias, sempre tendem a ter polaridades. Isso é natural. O que a gente não pode é permanecer na situação negativa. Então, aí quando surgem os problemas, geralmente a gente tende a focar neles, né? Ah, eu bati o carro, por exemplo. Bateram no meu carro e eu tô ali penando, lamentando, reclamando, murmurando e minha energia caindo, e aquilo eu vou atraindo mais coisas difíceis, mais dificuldade eu vou ter para resolver aquele problema. A quanto eu posso, na verdade, mudar essa vibração? Porque o fato aconteceu, bateram no meu carro. Uma situação, é um problema, eu preciso resolver ele. Para que a solução venha, porque a solução ela já está a caminho, eu só preciso começar a dar atenção para ela, basta que eu mude a minha vibração em relação àquela situação. Eu sei que no momento a gente vai lamentar, a gente vai murmurar, mas a gente não precisa permanecer nesse sentimento. A gente pode mudar essa ideia inicial e pensar, poxa, eu bati o carro, mas eu estou viva, eu tenho condições de arcar com o conserto do meu carro e eu ainda posso ter o meu carro de volta. Então essa é uma das formas que a gente pode usar para poder elevar essa vibração. Existem ferramentas que a gente usa também para ajudar nessa vibração e aos poucos a gente vai falar sobre esses assuntos. Todo problema ele vem acompanhado de uma solução. A gente não precisa se desesperar. O que eu mais gostei assim, nesse estudo é que ter esse conhecimento, ter essa visibilidade de como que funcionam as coisas de fato, como que é a realidade, porque isso é física, né? Isso me deu uma tranquilidade de saber que eu tenho o controle da situação, que eu não dependo, por exemplo, de interferências externas para poder resolver os meus problemas internos. Os meus problemas quem vai resolver sou eu, porque a solução ela está dentro de mim. A solução ela está dentro da gente. A gente só precisa respirar fundo e enxergar, permitir que a solução ela apareça. Por isso que o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal, a busca pela resposta daquilo que a gente não tem, as perguntas que não têm resposta aparentemente, é importante que a gente corra atrás, busque informações, procure, leia e não viva a vida de maneira aleatória, como se deixa a vida me levar, a vida leva eu, deixa a vida... Não! A sua vida é única aqui. Você tem esse momento aqui para poder fazer o que você veio para fazer mesmo. Você precisa estar sintonizado. As suas ondas elas precisam estar vibrando no positivo para poder você ter uma vida plena, uma vida satisfatória, você conseguir fazer as coisas que você realmente veio para fazer, para você estar alinhado com o seu eu superior. E à medida em que nesse campo existem essas vibrações de sentimentos positivos ou negativos, nós atraímos para ele tudo aquilo que a gente vibra. Então, tudo que a gente emana, a gente atrai. Se eu emano felicidade, alegria, amor, paz, se eu emano harmonia, eu vou atrair isso. Não tem como atrair coisas diferentes se você está emanando positividade. Não tem como atrair negatividade. E se vier, você consegue transmutar isso facilmente. A única coisa que pode te atrapalhar de ter essa intimidade, esse contato com o seu eu superior são as crenças limitantes. Então todos nós temos crenças. Essas crenças, elas permeiam a nossa vida desde a nossa infância. A gente é, de certa forma, influenciado pelas pessoas que estão à nossa volta, né? Nossa família, os nossos amigos, nossos vizinhos, parentes, na escola. Então, essas informações que a gente vai recebendo, principalmente até os 7 anos de idade, elas vão nortear e direcionar tudo que a gente fizer na fase adulta. Então, todas as decisões que você toma hoje na fase adulta,
elas provêm dessa faixa etária até os seus 7 anos de idade, foi quando foi formado o seu caráter. Quem é você? Você é aquela criança até os 7 anos de idade. E isso são crenças que a gente consegue mudar, a gente consegue transformar essas crenças que te limitam, que te aprisionam, que te impedem de ser quem você realmente tem que ser, por crenças que são motivadoras, crenças que vão te impulsionar a tomar decisões e a ter atitudes que vão te trazer o resultado que você precisa para poder ser feliz, porque a gente merece ser feliz. A gente veio para essa terra foi para ser feliz, para comer o melhor dessa terra. E um dos pontos mais importantes para poder elevar a nossa vibração é praticar o sentimento de gratidão. A gratidão, ela nos leva a um estado bem próximo do nosso eu superior. A gratidão, ela emana em nós o mais puro amor. Quando você está grato, quando você sabe agradecer e reconhecer as pequenas coisas que estão à sua volta, fica muito mais fácil de você reconhecer, de você atrair coisas melhores, porque quanto mais você agradece pelo que você tem, mais Deus vai te confiar coisas maiores para que você possa cuidar. Então a gratidão, ela é uma ferramenta para que você consiga exercitar essa elevação vibracional que a gente conversou lá no Instagram. Se você tiver dúvida, tem um destaque lá também falando um pouquinho mais com situações do meu cotidiano. Se você quiser me seguir lá, não esquece de deixar um like aqui pra gente, deixar seu comentário, seguir a nossa página aqui, tá bom? Muito obrigada. Beijo!